Deixa eu fazer uma pergunta em relação, voltando um pouco a esse tema da segurança, que é um tema que me deixa muito perplexo, como a maior e oitava economia do mundo não consegue resolver. A gente vive hoje basicamente num estado de sítio, cercado. Sim. É uma coisa impressionante. No dia a dia, dentro da prefeitura, no dia a dia com os secretários, conversando com os vereadores, como se dava essa relação de saber que tinha espaços da cidade, que deveria ser de autoridade somente da prefeitura, do Estado, sabendo que ali tinha uma autoridade não legítima, violenta. E como ocupando aquele espaço, né? Como é que era a relação da prefeitura? Ó, ali a gente não pode ir porque tem tal Então, vamos coisa. lá. Se você pegar na minha época, tá, no quesito segurança pública, não tinha as barricadas que tem hoje. Porque eu não deixava montar barricada. Como assim? O prefeito Sandro Matos era valente, ele ia lá e fazia enfrentamento? Não, até porque não é meu papel como prefeito na época fazer um enfrentamento aos bandidos. A gente viu agora um caso claro de um secretário do país, subprefeito, tentar tirar uma barricada e ser recebido a tiro de fuzil. Isso. Mas o que eu fazia? Vou te dar um exemplo. Primeiro, eu cobrava muito do comandante do batalhão que fizesse as operações para retirada de barricada assim que elas eram colocadas. E é normal, às vezes o batalhão não tinha estrutura, né? Ele não tinha, às vezes, uma máquina, não tinha homens para ajudar, então de cara eu já fornecia todos os equipamentos e pessoal. Segundo, eu chamava alguém da comunidade que morava lá e que trabalhava com a gente ali na prefeitura e falava assim, olha, vai lá, avisa para não colocar. Por quê? Porque se colocar eu vou tirar. Sim. Tá? Eu vou tirar. Mas por que eu vou tirar? Não é que eu estou fazendo enfrentamento ao tráfico, até porque não era o meu papel. Sim. Mas eu vou tirar porque se eu precisar entrar com um caminhão de lixo, eu vou ter que entrar. Se eu precisar entrar com uma ambulância, que se bobear vai salvar a vida da mãe do traficante. Sim. O poder público ele tem que entender, e quem está à frente do poder público, seja ele prefeito ou governador, o que for, que ele tem um papel fundamental. Autoridade, você acha que é uma questão tem que exercer de autoridade. E o que a gente percebeu nos últimos 8 anos, é claro, falando de São João, que o prefeito meio que se eximiu da responsabilidade, né, de tocar essa parte. E foi permitindo que a cidade foi entrando cada vez mais barricados. Você pega São João hoje, 50% da cidade está sitiada. A pontos assim, lugares que tinham ônibus que transitavam dentro da região estão proibidos de andar. Não anda. É aquela história do poste mijar no cachorro. É isso, exatamente. Falta pulso, falta posicionamento. Autoridade, você disse. Por quê? Eu cansei de fazer reunião com o governador, na época que era o Pezão. No meu segundo mandato, com o comandante-geral da PM. Teve uma vez que eu tive lá no Palácio, aí estava o comandante-geral, estava o responsável pela Baixada Fluminense e o comandante do batalhão. Sim. Eu falei, eu estou aqui reclamando porque a gente passa pela linha vermelha, do lado tem uma comunidade chamada Analândia, e ali tem barricada. O comandante da Baixada, não, mas ali não tem barricada. Eu falei, claro que tem, comandante. Tem barricada. Não tem. Eu falei, vamos fazer o seguinte, eu estou saindo do palácio, eu vou voltar para São João agora. Eu vou parar meu carro, vou tirar uma foto, governador, e vou mandar para o senhor. E vou falar o seguinte, não só tem barricada, mas a 100 metros tem um carro da polícia que fica baseado. E ele sabe que tem a barricada e sabe onde está o traficante. Sim. Então, na verdade, tem duas coisas. Ou existe um pacto de não fazer o enfrentamento, ou existe algum acordo, ou tem medo. Isso é um bom ponto. Você acha que já começou a ter um certo tipo de influência na eleição? Eles começarem, que eu digo a violência, o tráfico, começar a decidir em um acordo prévio para quando você acha que já está acontecendo isso? Então, a gente tem que tentar entender essa questão macro, né, das eleições e econômica. Por quê? Quando lá atrás foi tomada uma decisão que empresas privadas não poderiam mais fazer doação de campanha, né, empresas públicas, somente pessoa física, né, e outros, o dinheiro, para efeito de eleição, ele foi minguando, tá certo? E por outro lado também, o poder público agora, ele aporta recursos. Então o recurso de eleição ele é público ou pessoal, tá certo? Quem foi mais beneficiado nisso? Dinheiro de tráfico que não é contabilizado. Sim. Quando você entra dentro de uma comunidade dessa, o TRE não vai lá fiscalizar. Sim. Sim. Então faz boca de urna, faz tudo que você possa imaginar. Aí o dinheiro, por exemplo, de alguns segmentos que o mecanismo de controle não consegue controlar. Dinheiro de vários segmentos. Eu falei aqui tráfico, mas pode ser de tudo que você possa imaginar. Todo o dinheiro não contabilizado facilitou a vida dos agentes políticos que eram envolvidos, direto ou indiretamente com eles. E com isso, criou o quê? Uma disparidade muito grande entre aqueles que
estão fazendo a coisa correta e aqueles que estão à margem e, de alguma forma, se beneficiando do tráfico ou de outras coisas. Então você já tem influência, eles já conseguem hoje em dia? Muitos, nitidamente muitos. Isso é gravíssimo. Tanto é que você tem comunidades que só um candidato entra. Claro, tem muito isso. Não sou eu que estou falando, todo mundo sabe. Soldado empírico, todo mundo isso sabe. É uma informação aberta aos quatro cantos. E aí a gente tem que entender. E hoje você tem aí é claro, saindo um pouco da eleição e voltando para a questão da segurança, eu não sei se você está acompanhando, mas o Supremo agora está discutindo, né, a questão da polícia entrar com mais rigor e com mais armamentos letais dentro das comunidades. Sim. Por quê? Porque foi baixada uma determinação que aqui no Rio, é específico para o Rio de Janeiro, que o Rio de Janeiro não poderia estar entrando mais dentro de comunidade. E o STF diz o seguinte, não, nunca houve a proibição. O que existe agora é uma determinação que, ao entrar, tem que entrar com câmeras e informar o Ministério Público. É natural que o que a gente foi vendo ao longo do tempo? No passado, o bandido ele respeitava o policial. Isso é verdade. A polícia aparecia na esquina, lá no canto, ele já corria. Sim, sim. E o que a gente percebe agora, não. Eles fazem vídeo dizendo o seguinte, cadê o caveirão? Isso mesmo, tem mesmo. Tá cheio de vídeos assim na internet. Cheio. Cadê o caveirão? Se entrar, eu vou derrubar, vou explodir Direto e tal. aparece pra mim perfil de traficante. O cara exibindo a arma, o cordão. A sensação, né, de insegurança aumentou para o cidadão e a sensação de impunidade triplicou para o próprio bandido. Então ele acha que está acima, né, do bem e do mal e que ele pode fazer o que ele quiser. Mas por quê? Porque o policial do passado, ele entrava... Tá certo? E é natural que alguns maus policiais, que é importante ser colocado, acabavam gerando uma ação desproporcional e pegando ali pessoas que, de alguma forma, não tinham nada a ver com a história. Só que esse histórico do Rio de Janeiro ele é diferente de todos os históricos dos demais estados. Pode, eu acho que até do mundo, não tem nada igual. Não tem. Então, o índice de mortalidade, né, ou seja, as ações letais feitas pela polícia, foi o que alertou o Supremo de tomar uma decisão como essa. E aí está sendo discutido o quê? Como é que o policial hoje entra numa favela, né, numa comunidade, dominada pelo tráfico, onde você tem lá 50, 100, 200 fuzis, e que ele também não entre, no mínimo, com a mesma condição de enfrentamento. E além disso, né, a legislação, por exemplo, você não pode pegar um cara portando fuzil e ter a mesma legislação que um cara que está portando uma faca, que está portando... Porque tudo é arma, né? Sim, claro. Portando uma faca, está portando uma pistola, está portando um revólver 38. Sim. Fuzil é arma de guerra. Arma de guerra. Então, o entendimento, aí eu vou falar a minha posição. O entendimento é o seguinte, o cidadão que teve a coragem de pegar no fuzil para dar tiro e para trocar tiro com polícia, ele tem que ser tratado, né, de forma rígida. Concordo. Tá? Ou seja, virou uma guerra. Não, virou guerra. A cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, a gente chegou ao ponto que virou uma guerra praticamente declarada. Sim. E aí muitos falam assim, mas o Cláudio Castro não está conseguindo resolver, o governador... Isso eu queria entrar. Não consegue resolver o problema. Bem, a gente tem que entender que esse problema não vem do Cláudio Castro. Você acha que o Cláudio Castro não é o maior responsável hoje pelo problema da violência? Não, ele é o responsável atual. Atual é ele é o governador, ele tem que assumir e botar isso no peito, é normal. Mas foi ele que criou esse problema? Não. Não, isso é um fato. Foi o Sérgio Cabral que criou o problema? Não, porque isso já vem de muitos anos atrás, tá certo? É natural que foi aumentando e piorou muito com a entrada das UPPs, que aqui eu já até relatei nesse nosso bate-papo. Agora, é claro que o governador atual, né, é natural que ele tem que pegar a equipe técnica dele, porque a polícia não adianta, é com inteligência. Claro, Não é só com força. É claro que tem situações que vai ter que ser gerada força. Por exemplo, essa semana mesmo, teve esse fato, né, que aconteceu com esse bandido aí da Zona Oeste, que estava ali na região da Penha, né? Que aí fechou a Avenida Brasil, foi tiro para tudo quanto é lado, e a população desesperada. E você tem vários vídeos que retratam também o ocorrido. Todo mundo vê hoje. Então, quer dizer, a gente está vivendo numa situação que a pessoa sai para trabalhar e ela não tem a certeza de poder voltar. Está ficando normal agora a pessoa ir para pegar a Avenida Brasil, a linha amarela, a linha vermelha, tem que se esconder em mureta, está virando normal, está virando dia a dia. Então, a gente já vivenciou isso no passado, deu uma melhorada e agora nitidamente começa a piorar novamente. Você não acha que, inclusive é um ponto interessante, que é a primeira vez que eu escuto uma análise complexa e profunda
desse ponto de vista do revés da UPP. Primeira vez, isso é muito interessante. Eu nunca tinha... Já tinha ouvido falar do fracasso que foi, de como estava abandonado, mas essa consequência prática que está trazendo agora eu não conhecia. Muito interessante. E isso a gente informou muito. Olha, eu estou falando aí... Não, que a Globo também foi muito televisionada. Sim, a UPP foi um grande... Sim, faziam muita propaganda positiva. Demais. E quem falava negativo é como se fosse contra o policial e a UPP e era a favor de bandido. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ao contrário, isso prejudicou todo mundo. Sim. É claro que quando a gente falava isso lá atrás, eu estou falando de aproximadamente... Quer dizer, a gente está falando de 2010, 2012. Se for 2012, são 12 anos atrás. Quer dizer, tem muito tempo. Se fosse 2010, a gente está falando de 14 anos atrás. É natural que quando eu falo isso naquele momento, muita gente fala, pô, esse cara foi maluco, é o único prefeito que está falando isso, pô. Né? Sim. Então, a gente quando se posiciona, né, eu lembro que muita gente, muito eleitor meu ficou contra mim. Sim, imagino. Eu me posicionava contra. Não, porque essa questão da violência é uma questão, acho que é a mais nevrálgica das pessoas hoje, na população geral. O que mais incomoda é a questão da violência. Isso aí é difícil falar contra. Você tem alguns fatores, né? Sim. Porque quando a gente tem acesso a algumas pesquisas, o que as pesquisas mostram, de modo geral, no Rio de Janeiro? O primeiro fator é sempre segurança e saúde empatado. Algumas cidades mais saúde do que segurança, algumas cidades mais segurança do que saúde. Quando você puxa, por exemplo, a realidade dos municípios, a gente citou aqui a questão de Angra, né? Sim. Cara, eu frequento Angra desde os meus 15 anos de idade, aproximadamente. Sim. Regiões maravilhosas, linda. Nada igual. E aí você pega, por exemplo, localidades que nunca teve problema nenhum, estão dominadas pelo tráfico. Ficou o caos. Sim. Aí você pega desde a desvalorização econômica da região, né? Porque se você tem tráfico próximo de condomínios, né, e de residências, que as pessoas iam para descansar. Sim. Como é que você sai do Rio de Janeiro para descansar em Angra? Né? Se chegando lá está pior do que aqui, dependendo da situação. Sim. Então, as perdas foram imensas. Estou falando de uma cidade que tem o ponto forte que é no turismo. Né? E que a falta de segurança é o que mais faz a pessoa não ir para a localidade. Você já não acha que está na hora de a gente pegar a pesquisa pública, até federal, nem tanto do Rio? O Nordeste está numa onda de violência absurda agora, inédita. Amazonas tem caso disso. E eu sinto que o governo Lula tem tido uma dificuldade de responder esse problema. Sinto que não tem, às vezes, nem às vezes instituição, caminhos, mas uma falta mesmo de perspectiva e de propostas. Falta uma política concreta, né, sobre a questão da segurança pública como um todo. Porque o governo federal, a gente tem que entender o seguinte, né, vamos pegar por setores. Sim. O que você tem? Você tem o policial na ponta, que faz o enfrentamento, colocando a vida dele em risco, e aí ele apreende um fuzil. Ele apreende um fuzil hoje, mas está entrando mais 50 no país. E as fronteiras, né, a gente tem que entender o seguinte, não adianta prender se continua entrando. Continua entrando, claro. A entrada de armamentos, né, no país, é claro que é um país com fronteiras imensas, ela é de responsabilidade da Polícia Federal. Ela é de responsabilidade do governo federal. Sim. Mas o governo federal nunca teve esse olhar como sendo ele o responsável. E aí muitas vezes não coloca uma política pública voltada para fazer com que esse tipo, né, seja as drogas, os armamentos. Porque como é que você elimina o tráfico? Não é fazendo só enfrentamento. Sim. Às vezes acaba tendo a necessidade. Sim. Porque o que a gente percebe no Rio de Janeiro? Que os bandidos, de alguma forma, se comunicam pelas suas facções. Olha, vamos combinar aqui, vamos fazer um ataque generalizado. Aí todas as cidades começam a ter enfrentamento. Ônibus queimado. Cara, eu já passei por situações que parecia que eu estava no meio de uma guerra, cara. Isso é loucura. Sabe, é uma loucura. Você se sente inútil, você se sente menor, impotente de modo geral, né? Então, para isso, o governo federal ele tem que assumir a parcela dele de responsabilidade. Cabe, na verdade, aos deputados federais, cabem aos senadores e cabe à presidência da República tomar medidas mais enérgicas quanto a isso. E as medidas enérgicas, eu não estou falando de enfrentamento, estou falando no sentido de acabar com a entrada das drogas, acabar com a entrada. Acabar, a gente nunca vai achar que vai acabar. 100%. Mas pelo menos, reduzir isso. Claro. Porque quando você reduz a entrada do fuzil,
né, e de armamento pesado, porque a gente não está falando só de fuzil, a gente está falando até de equipamento de antibomba. Sim, não. Porque, por exemplo, tem para acabar com tanque, cara. Ponto 50, derrubar Traz helicóptero. maluco, não traz tem maluco. condição. Então, tem países que estão em guerra que não tem esse equipamento. Então, o que a gente está querendo dizer é o seguinte, se a gente consegue diminuir e a polícia, por sua vez, na ponta, começa a resgatar e tirar isso de circulação, Sim. o poder de fogo começa a diminuir, consequentemente, quando você asfixia financeiramente o crime. Sim. Porque quando você faz com que deixe de entrar, né, a maconha, a cocaína Sim. e outras drogas, como o crack, você automaticamente cortou o elo financeiro. Sim. E aí, se ele não tem dinheiro, ele não consegue bancar os homens de contenção, ele não Sim. consegue bancar a alimentação, e aí você começa a destruir, de certa forma, essa organização criminosa. A gente ouve